E olha, a gente está falando de expectativa para 2026. Em 2026, muita coisa vai mudar em relação ao pagamento de tributos, em relação à divisão de lucros, de dividendos, até de aluguel, tributação de imóveis. E a gente separou aqui um tempinho para falar com um especialista em planejamento patrimonial, sucessório e tributário, que é a advogada Flávia Nápoles Fonseca, e que vai participar agora aqui com a gente justamente para a gente tirar algumas dúvidas em relação a tudo isso. Flávia, bem-vinda, uma ótima tarde para você, um prazer estar falando com você. Bem-vindo, Maurílio, o prazer é todo meu. Maravilha. Flávia, a gente falou muito, a gente viu, aliás, muito no final desse ano de 2025, as empresas correndo para distribuir dividendos. As grandes empresas, inclusive, já fazendo uma distribuição maciça, anúncios de distribuição de lucros, dividendo para o investidor. Mas isso tem um impacto também quando a gente fala daquelas empresas menores que veem essa distribuição de lucro justamente como uma forma de remunerar os donos das suas empresas. E isso vai mudar bastante a partir de 2026. Ainda não, a data parece que houve uma mudança, tem uma flexibilização maior, até eu queria pedir para você atualizar a gente em relação a essa data, mas de fato tem que se preparar e alguma coisa vai mudar e é logo, né? Com certeza. Então, Maurílio, assim, o direito tributário é algo assim que realmente aqui nós não temos, como é que se diz, aqui não tem controvérsia, né? Aqui todos os dias tem modificações, a gente fica bastante atento, principalmente quando a gente fala de planejamento tributário para as empresas. E sempre ao apagar das luzes, nós temos novidades para os empresários. E não foi diferente nesse ano de 2025, o ano que se implementou a reforma tributária, que vai passar agora a vigir em 2026, já com as alíquotas implementadas teste. Nós tivemos também a questão da distribuição de dividendos, que as empresas se viram na contingência de fazer essa distribuição até dia 31/12 para se obter a isenção. Na verdade, quem paga essa distribuição de dividendos é o CNPJ, paga pelo CPF dos sócios. E para se obter a isenção, houve aí, né, uma legislação que exigiu que fizesse essa alta distribuição ao final do ano, ainda sem saber, na verdade, a contabilidade da empresa, sem se apurar, na verdade, essa escrituração contábil e fiscal. Isso trouxe muita insegurança no cenário jurídico, no cenário empresarial, e ao apagar das luzes aí, houve uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, e o ministro deferiu uma liminar dizendo que poderia se fazer essa distribuição até dia 30 de janeiro. Todavia, a Receita Federal enviou uma nota de esclarecimento dizendo que não considera essa ADI, que não considera essa liminar, que os empresários deveriam seguir a legislação e fazer essa modificação estrutural até o final de dezembro, agora de 2025. Ou seja, nós, advogados, amanhã, contadores, né? Sim, seria amanhã, né? Não tivemos aí uma segurança jurídica para lidarmos com essa temática. Então, muitos empresários se viram na contingência dessa correria de se fazer essa prescrição legal para obter, então, a isenção. Mas vamos aguardar aí o julgamento dessa ADI e vamos aguardar o comportamento do fisco para sabermos, na verdade, se teremos essa prorrogação do prazo. Porque, na verdade, Maurílio, o que acontece aqui é um cotejo da lei tributária e da legislação societária. E a legislação societária, ela nos dá, através da Lei 6.404, um prazo maior para que a gente faça essa distribuição. A gente precisa saber, vamos distribuir o quê? Qual foi, na verdade, o faturamento da empresa? Então, a gente precisa contabilizar, fazer essa análise contábil, essa escrituração. Então, foi justamente isso que foi definido nessa ADI e a sugestão que a gente dá, né, para os empresários, né, é que essa liminar, realmente, se você não fez o seu planejamento, que você, então, observe essa liminar e que o faça até dia 30 de janeiro, né, para que você possa ter a isenção. Essa isenção durante o ano de 2026, 2027 e 2028, porque vai realmente aumentar em 10%,
né, a alíquota sobre os dividendos. Importante essa consideração. Claro que isso também vai dar alguma margem, né? Conhecendo a nossa justiça, conhecendo o nosso país, é claro que a gente pode ver ainda muitos questionamentos. Então, é uma maneira ali de se proteger. E tem que fazer isso através de um advogado, Flávia, tem que procurar um especialista nisso, inclusive para ter toda essa segurança jurídica. Sim, porque na verdade precisa fazer uma alteração no seu contrato social, né, através dessa ata, que vai ser feita aí, né, essa aprovação desse valor contábil e fiscal que foi contabilizado ou que será contabilizado durante o seu ano fiscal, para que você faça, então, esses preceitos legais para se obter essa isenção. Então, na verdade, a gente sempre traz essa máxima de que o planejamento tributário vai estar ao lado dos empresários agora, com a implementação da reforma tributária, para que haja uma elisão fiscal. Elisão fiscal, às vezes o termo parece, elisão é algo ilegal. Não, é totalmente legal. É se obter, através das entrelinhas da lei, através dessas possibilidades, né, de se trazer uma viabilidade econômica para o empresário, para que ele, então, possa, legalmente, pagar menos tributo, ou então, para que ele possa salvaguardar dessas brechas, esses preceitos legais que a lei oferece no planejamento tributário. E Flávia, para a gente falar de uma outra mudança importante também, tem alguma mudança para se atentar em relação aos imóveis, né? A tributação dos imóveis, justamente por conta da entrada em vigor, ainda que parcialmente, do IBS e do CBS. O que muda na prática e como se proteger ou como se preparar para esse ano de 2026 em relação a isso? Sim, mais uma vez, né, Maurílio, a gente fala aqui de compliance. Por quê? Porque agora, a partir de janeiro de 2026, vai haver uma alíquota teste daquelas contribuintes que a lei considera como responsáveis tributários. Então, o que mudou? Agora, a pessoa física, que antes as pessoas faziam muita alocação de gaveta, né, para que, eu não pago imposto de renda sobre essa alocação. Então, se você tem 3 ou mais imóveis locados no seu CPF, a partir de agora, você é um contribuinte obrigatório deste tributo. Então, você precisa, necessariamente, né, porque vai haver um cadastro que vai conseguir colocar no radar, né, através do IPTU, através do seu PIX, essas movimentações bancárias. Então, para você poder ter os redutores de ajustes, os redutores sociais, e diminuir a sua alíquota do CBS e CBS, também fazer aí um planejamento tributário sobre os seus imóveis. A pessoa jurídica continua a mesma coisa. Se ela tiver 3 ou mais imóveis, aí, pessoal, o importante dizer é o seguinte: imóveis locados. Se você tem 3 ou mais imóveis, mora em um e os outros não estão locados, você não é o contribuinte. Agora, se o seu imóvel estiver como a terceira pessoa, seja por arrendamento, seja por cessão, ou seja, né, através de outro instrumento jurídico, né, que você receba por isso, então você deve se atentar que a partir de agora haverá para o locador um aumento também da sua parte, que cabe aí a receita do IBS e do CBS, que é a reforma tributária sobre o consumo. Assim também, Maurílio, foi feito na compra e venda, não é só locação. A compra e venda de imóveis também está profissionalizando. Então, aquelas pessoas que fazem uma movimentação corriqueira, né, 3 ou mais imóveis, ou então que tenha uma renda, né, esses 3 ou mais imóveis, uma renda de R$24 mil por mês desses 3 ou mais imóveis. São esses 2 requisitos ao mesmo tempo. Ou, se você tiver anualmente uma renda de R$280 mil. Então, quer dizer, isso dá mais ou menos aí uns R$25 mil por mês de locação ou na compra e venda de imóveis. Você deve ficar atento, porque a partir de agora você é contribuinte de IBS e CBS. Então, precisa ser feito, né, esse compliance, né? O que você vai repassar para o locatário, o que você vai repassar para quem vai adquirir seu imóvel, né? Como é que tem que ser feitas as alterações do contrato, da questão de parametrização da nota fiscal, que agora esse tributo é interessante, Maurício, porque ele é pago por fora. Então, quer dizer, tem o split payment, que é uma forma de se arrecadar esse tributo, que ele é feito por fora. Então, tem o preço
a pessoa vai receber, quem faz a negociação, o valor líquido, porque o valor do tributo ele vai ser destacado na nota fiscal, para que vai um percentual para o fisco e um percentual para o locador ou para quem está, o fornecedor, quem vai recolher para os cofres públicos esse tributo. É isso. Tem que se programar, tem que se preparar para esse novo momento. Flávia Anápolis Fonseca, eu agradeço muito pela sua participação, advogada especialista em planejamento patrimonial, sucessório e tributário. Feliz 2026 e obrigado mais uma vez. Muito obrigada, Maurício, para você também e para todos os ouvintes. Um ótimo 2026 para nós. É isso, muito obrigado.